Bem, pessoal. Então, hoje nós vamos falar na parte 2 do nosso curso sobre processadores, tá? Bem, revisando, né, para a gente relembrar, a gente tem que entender o que é software e o que é hardware. Claro, isso parece muito óbvio para todo mundo, mas existem alguns detalhes que a gente precisa entender, que tudo que é feito em software, você consegue fazer em hardware, tá? Então, o que é que significa? Significa que se você tiver um algoritmo e você conseguir modelar um algoritmo para que esse algoritmo seja resolvido por um software, significa que você também conseguiria modelar esse mesmo algoritmo para ser resolvido com o hardware, tá? Então, deixa eu colocar um exemplo simples. Vamos pensar em um algoritmo de criptografia. Se você pensa num algoritmo de criptografia que vai usar operações aritméticas para transformar dados iniciais em dados cifrados, né, que é o termo correto, embaralhados e tal, e depois também criar um mecanismo para descriptografar, você vai executar uma sequência de operações aritméticas em cima de um dado de entrada. Tá? Então, você pode fazer isso com a sua linguagem de programação, através de software. Mas o que é que o software é? Na verdade, o software, ele é um conjunto de instruções, ele vai ser depois, né, quebrado numa sequência de operações, e essas operações, elas têm operações lógicas aritméticas, que são as operações aritméticas em cima dos seus dados, e ela também, as instruções também têm operações de movimentação de dados. Então, pega um dado que está no registrador, executa uma operação aritmética em cima dele, pega esse resultado, joga em outro registrador, e por aí vai. Então, imagine que você, se for assim, dessa forma, você também conseguiria fazer um hardware que fizesse isso. Os dados chegariam, você jogaria para colocaria esses dados em registradores, os registradores seriam passados para unidades aritméticas, que fariam operações aritméticas, os resultados você jogaria em outros registradores, e aí você seguiria um fluxo, no final você tem o seu resultado idêntico ao resultado que seria executado pelo software, tá? Qual a diferença disso? Então, por que algumas atividades no nosso computador são feitas por hardware e outras são feitas por software? Uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente é que, se você faz isso em hardware, você tem muito mais desempenho do que se você fizer em software. Tá? O software, ele não é feito, o seu benefício de fazer algo em software não diz respeito ao desempenho. Certo? O desempenho em software é muito ruim comparado a uma solução dedicada feita em hardware. Mas qual o problema? O problema é que os hardwares, eles são inflexíveis. Então, se você faz esse algoritmo de criptografia e gera uma solução em hardware, você vai depois mandar para uma fábrica, a fábrica vai gerar um chip para isso, e aí esse chip você vai integrar na sua placa, na fábrica. Isso a Apple faz, os fabricantes, né, a Samsung fazem, todos fazem. Vão embutir esse chip na placa, por exemplo, do smartphone, e aí você tem um criptografador de desempenho assim extraordinário, certo? E ainda você não vai sobrecarregar os aplicativos que estão rodando nesse dispositivo, porque os aplicativos estão rodando na CPU. E quando precisar criptografar, essa tarefa vai ser jogada para esse outro chip que você mandou fabricar. Então você ganha muito desempenho, o consumo de energia é muito menor, porque você não precisa daquela unidade de controle, toda aquela gerência dos componentes para rodar o seu software, certo? E aí tem um problema, né? Esse hardware é inflexível. Pegando o exemplo da criptografia, se uma comunidade hacker conseguir quebrar o seu algoritmo de criptografia,
o que vai acontecer é que o seu chip agora, ele ficou vulnerável a hackers, invasões e tal, e você não vai conseguir fazer nada para melhorar isso. Certo? Você não vai conseguir fazer um upgrade no seu algoritmo para que ele melhore e se torne mais seguro, certo? Aquele chip é inseguro e acabou. Quem é da comunidade e acompanha a questão dos consoles de videogame, vivencia isso, né? Acompanha isso de perto, que o fabricante lança um console, existe um algoritmo lá de proteção para você não colocar jogos piratas e tal, e é uma questão de tempo. Né? Esses algoritmos de criptografia estão lá em hardware, estão embutidos no console, basta o primeiro cara conseguir quebrar o mecanismo que todos os consoles agora podem ser, né, destravados seguindo o mesmo processo. E o fabricante não consegue fazer nada a respeito, porque as soluções estão lá em hardware. Né? Então, isso é uma desvantagem. Tá? E a vantagem, como eu falei, é que a solução vai sair mais barato, porque o seu chip é muito menor em hardware do que se você for fazer em software, e vai rodar muito mais rápido, vai consumir menos energia. Então, todos os equipamentos eletrônicos, uma das primeiras fases de projeto é uma fase em que vai se decidir o que é que a gente vai fazer, quais funcionalidades nós vamos embutir em hardware, quais funcionalidades nós vamos embutir em software. Certo? Vamos jogar para o software. Então, essa é uma decisão que ela é crítica, porque um erro vai gerar mais consumo de energia, né? Pode gerar invulnerabilidade, quer dizer, vulnerabilidade, pode gerar aquecimento em excesso e por aí vai, certo? Então, essa aí é uma decisão bem importante. A outra forma, né, se vocês, eu não quero fabricar um hardware dedicado àquele algoritmo, é você criar usar um hardware de propósito geral. Né? O que é um hardware de propósito geral? São os nossos processadores, que você consegue, ele tem esse nome porque você pode escrever, né, dentro das regras do conjunto de instruções desse computador, você pode escrever qualquer software que ele vai executar aquele software. Né? Então, ele se torna muito mais flexível e adaptável, você consegue fazer mudanças, upgrade e tal, né? Então, isso é muito ruim de desempenho, consome mais energia, o espaço que ocupa na placa e no processador é maior, né? Mas você tem essa questão da flexibilidade. É um preço que se paga, tá? Para ter uma solução mais flexível, tá? Existe uma solução intermediária, que é você ter nenhum hardware, nenhum software, você tem um firmware, né? Você já deve ter ouvido isso. Qual é a ideia? A ideia do firmware é que você tem um processador simplificado, geralmente são microcontroladores e tal, são processadores bem simples com conjunto de instruções assembly também bem simples, e você coloca, em vez de ter uma memória, como a memória RAM e tal, com o seu software, utiliza a sua memória flash, tipo memória de pendrive. E aí o que acontece? Isso é muito utilizado em placa de som, placa de rede, celulares também, a BIOS, né? BIOS que é aquele circuitozinho que controla a placa-mãe e gerencia os dispositivos que estão acoplados nele. O que é que se faz? Já tem um microcontrolador. Ao invés de o fabricante da placa de rede, ao invés de ele fabricar o controle da placa de rede em um chip, um hardware, uma solução 100% em hardware, ele coloca um microcontrolador e uma memóriazinha. Aí o que acontece? Ele consegue uma coisa mais intermediária, consegue ser não tão rápido como a solução totalmente em hardware, mas não tão lento como a solução rodando lá na CPU, ele roda na própria placa, e ele tem uma memóriazinha, sendo que essa memória é flash. Aí o que acontece se ocorrer
for detectado um bug, né, um erro na programação, ou no caso de segurança, uma vulnerabilidade e tal, é só fazer um update no firmware, né, que é usar um mecanismo próprio, né, apropriado, para você pegar um novo software e jogar e refazer essa memória flash. Apaga tudo e reescreve o que está na memória flash, aí esse seu dispositivo vai ter um novo comportamento. Certo? Então é uma solução um pouco ali intermediária, está mais perto de uma solução software do que uma solução hardware. Né? A solução, porque se você tem memória e o código está na memória, você perde, ainda continua perdendo muito tempo, porque você tem uma energia gasta para você fazer uma unidade de controle que vá na memória, busca a instrução, aí decodifica a instrução para saber o que é feito. Eu vou mostrar aqui à frente a vocês, né? E depois vai executar e tal. Então, isso é um processo demorado. Então, o que é um programa, todo mundo sabe, né? Uma sequência de passos, com operações lógicas, aritméticas, e a gente tem um objetivo, né, para ser alcançado com essa sequência, né? E a cada operação que se faz, um conjunto de sinais são enviados pela unidade de controle. Então, a unidade de controle pega a instrução, decodifica, ela pega aquele código que determina a instrução, transforma aquilo em sinais. Então, dependendo do que é a instrução, significa que ela tem que mandar uma mensagem para um certo registrador, para aquele registrador copiar os dados no barramento, precisa mandar outro sinal para uma unidade lógica aritmética, para ela pegar o dado que está naquele barramento e executar a operação aritmética, aí manda um sinal para um outro registrador para ler o resultado, pegar o resultado que a unidade de controle jogou em outro barramento e armazenar, e por aí vai. Certo? Então, basicamente, a unidade de controle, o que ela faz é isso, ela pega os números binários da instrução e transforma em pulsos elétricos para os dispositivos apropriados para que aquela instrução seja executada. Então, basicamente, isso é um programa, né, de uma forma geral. Então, a unidade de controle, ela, para cada operação, cada operação tem um código único. Então, lá em Assembly, a gente chama soma, chama ADD, mover dados, chama move, isso depende também da arquitetura. E quando a gente chama ADD e move, existe um código binário para aquilo, que é o que vai para a memória de fato. A unidade de controle lê aquele número binário e transforma em sinais elétricos, como eu falei para vocês. Né? Sinais para os dispositivos. Então, uma parte dessa unidade de controle, ela recebe esse código, verifica se ele é correto e envia os sinais de controle para processamento pela ULA. Né? Então, dependendo do que for, né, a instrução. Então, tem a instrução, por exemplo, que é para copiar um dado de um endereço da memória para outro endereço. Então, ele não vai nem envolver a ULA, ele vai mandar direto para a memória, um código específico, né? Aí a memória vai pegar aquilo e aquele código significa uma cópia, ele pega o endereço origem, destino, certo? E faz o trabalho. Então, isso aí vai ser, no final, o computador. Se você tiver algo que faça isso, ou seja, um equipamento, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, por exemplo, um relógio, um smartwatch, eu posso dizer que ele é um computador? Né? Isso é uma boa pergunta, né? O que é um computador? O que é que eu posso classificar como computador? O micro-ondas é um computador? Né? Então, se você tiver uma memória nesse dispositivo, o smartwatch tem uma memória. Se você puder jogar ali instruções em assembly nessa memória, seja a memória tipo flash, seja uma memória RAM, ROM, não interessa, né? A tecnologia. Existe um armazenamento lá que você pode jogar instruções. Então, significa que você pode programar aquilo, certo? Esse dispositivo. Então, se tem uma memória, você pode programar, você pode jogar o seu software lá. E se você tem uma unidade de controle que é capaz de pegar as instruções que estão nessa memória, decodificar, transformar em comandos elétricos para os dispositivos executarem aquela operação, então você tem um computador. Tá? Então, o smartwatch é um computador. Dentro do seu carro existem vários mini computadores, pequenos computadores como esse. Então, hoje um carro, por exemplo, é todo programável através de firmware. Você conecta um computador nele e você consegue programar ele todo. Se tiverem curiosidade,
entre no YouTube e procure vídeos ou na internet no geral sobre como hackear um Corolla, certo? Como hackear um Honda Civic. Então, já existem pessoas assim que já fizeram isso. Eu vi um vídeo desse que foi, inclusive, num congresso internacional sobre segurança de dados, que um cara hackeou um Corolla e ele ficava do lado de fora com o notebook, uma pessoa no estacionamento grande ficava rodando com o Corolla. E ele, no notebook dele, conseguia mandar comandos que aí forçava o carro a frear sem o motorista pedir. Dobrava para o outro lado, acho que dobrar ele não dobrava não, ele não controlava a direção, mas aí ele ligava limpador de para-brisa, acelerava, freava, certo? Abria a janela, ligava o farol, então ele controlava quase tudo do carro pelo computador, porque ele conseguiu hackear o Corolla, né, para vocês terem ideia. Então, como é que uma pessoa vai hackear um equipamento? Esse equipamento tem que ser programável. Você não vai conseguir hackear o seu micro-ondas, certo? O micro-ondas tem um microcontrolador, uma memória ali ROM e não tem um firmware. A memória é ROM, ela foi escrita de fábrica, você não consegue, a não ser que você conseguisse abrir, arrancar a memória ROM, jogar fora e colocar uma outra memória ROM, certo? Então, é muito difícil isso ser feito, né? Mas, se ele tem uma memória, e essa memória tem um software que controla o equipamento, e essa memória você pode escrever nela, seja uma memória flash ou memória RAM, então ela é passível de alguém, certo? Invadir e mudar aquele código, né? Reprogramar todo esse dispositivo. Bem, e aí os componentes gerais do computador, do processador, a gente já sabe, né? Mas unidade de controle, unidade de lógica aritmética, que vão fazer parte da CPU. E aí, além disso, da CPU, nós vamos ter os dispositivos de entrada e saída e vamos ter memória principal. Esse é o básico, né? Esse é o mínimo que você tem para ter essas coisas que eu estou lhe dizendo, né? Para ser um equipamento para você chamar de computador, né? E ser programável por você ou por alguém que você não gostaria que programasse, mas ele é passível de programação, tá certo? Bem, um componente importantíssimo nas CPUs são os registradores. Então, o registrador, a gente pode dizer que é o elemento de memória mais simples e mais básico que você consegue fazer com um transistor. Então, aquilo que eu falei para vocês, do que é um transistor, como você escreve, como você lê, aquilo ali é basicamente um bit de um registrador, certo? É um transistorzinho lá que você consegue carregar e descarregar. E aí você monta 8 transistorzinhos daquele, aí você tem um registrador de 8 bits, certo? Então, é basicamente isso. Então, por ser muito simples, formado apenas por um registrador e tal, você consegue fazer com que ele seja muito rápido. Então, imagine que ao invés de você ter a sua CPU lá, né, com a sua unidade de lógica aritmética, ao invés de você ter um local longe e fora que você vai buscar os seus dados para você fazer um processamento, imagine que você tem a ULA e do lado dela você tem ali 8 transistores, certo? Que são justamente representando 8 bits que o resultado deles, a leitura deles, você joga diretamente na ULA. Então isso é muito rápido, certo? Isso é basicamente o mesmo tempo que se gasta para a própria ULA executar uma operação. Tá? Então, em um ciclo de clock, você consegue ler o que está naquele registrador, certo? Então, consegue-se ser muito rápido usando esses registradores. Aí existe um problema principal nisso. Quando você vai fazer um projeto de um processador, esse processador ele vai ser, né, o projeto vai ser realizado e depois ele vai ser impresso no circuito, certo? No circuito. Quando o fabricante, Intel, etc., né, vai fabricar vai mandar para a fábrica, né, para a produção, para pegar o projeto e escrever no chip, o que é que vai acontecer? A fábrica, o custo para se fabricar esse chip, ele é
basicamente o custo de escrever o projeto em um prato. Ele tem um slide da aula anterior, tinha uma foto como essa, que é um prato, e que ele vai lá e ele escreve vários quadradinhos. Ele fatia como se fosse uma matriz, e cada quadradinho ali ele escreve um chip. Então, se o chip fica grande, é questão de... O preço dele vai ser medido em centímetros quadrados, ou milímetros quadrados. Se ele fica grande, cabem poucos processadores em um prato. E o custo dali é por prato. Fabricar um prato daquele é demorado, é lento e tal, certo? E aí o que acontece? Gerar um prato daquele é um custo fixo. Para o robô que escreve naquele prato, tanto faz se ali tem memória, se ali é um processador, certo? Se ali é uma placa de rede, se é uma placa de vídeo, não interessa. O custo você manda o seu projeto para a fábrica, e aí ele vai dizer quantos chips cabem ali, certo? E aí ele vai dizer, olha, o custo do prato é tanto, como foi possível colocar 1000 chips nesse prato, você depois pega o custo desse prato e divida por 1000. Aí você vai saber quanto foi para você cada chip desse. Isso é uma coisa. A outra coisa é quantos pratos vão ser fabricados. Então, a Intel ela tem esse poder de mercado e tem uma entrada grande, porque ela, como outros, não é única, né? O que é que ela faz? Ela chega na fábrica dela, então tem um processador desse, um Core i5, geração 5, série 600. Aí ela vai lá e diz, olha, fabrica aí 20 mil processadores, né? Então ele bota na linha de produção e fica fazendo vários. E aí ele consegue um preço barato, porque ele fabrica numa escala muito grande. E aí ele para a fábrica, certo? Ele para a máquina, reprograma, agora faça o i7, tal, joga um outro arquivo, e aí faça 1 milhão de chips. Aí ele vai fazendo, certo? Então, se você chegar lá e fizer uma fábrica dessa, e disser assim, faça o meu processador, e você é o quê? Eu sou a indústria brasileira de chips, certo? Aí a gente criou um chip nosso, aí você pega esse chip e manda para uma fábrica. Fabrique para mim. Quantos você vai fabricar? Aí você diz, fabrique só 1000. Aí ele vai dizer, rapaz, eu tenho que parar a fábrica, né? Tenho que parar a fabricação dos chips lá da Intel, certo? Desligar as máquinas, reprogramar com o chip nosso lá do Brasil, fazer apenas 1000 processadores, depois eu desligo e coloco, né, os outros, dos outros clientes. Então, você paga um preço altíssimo, porque você parou toda uma fábrica, dedicou ao seu chip, e você fez e aí você pagou muito caro, e a quantidade que veio foi muito pouca. Aí, o que acontece? O preço, quando você divide o custo que o seu investimento, você só fabricou 1000 e divide por 1000, cada processador desse fica muito caro. Certo? Então, fica caríssimo. E aí, para você vender, aí o seu produto fica caro. Tá? E aí você não consegue competir. No final, quando você pega esse processador que você fabricou na indústria brasileira, e aí agora vou embutir em um smartphone, aí vou colocar uma tela, uma placa-mãe, teclado, tudo que você colocar lá no seu dispositivo, quando você chegar no mercado, que você botar na prateleira da loja, do lado de um Samsung, e aí o seu custa R$5.000, e o Samsung custa 1.000. E o da Samsung ainda é uma geração melhor, certo? E aí você simplesmente não consegue competir com esse outro que fabrica em grande escala e tal, certo? Então é por isso que, aí uma a razão, né, na verdade, a razão da gente não encontrar celulares nacionais, computadores nacionais, você pode até dizer assim, existe, professor, existe a Positivo, né? A Positivo faz o esqueleto, né? Compra a tela pronta da China, compra uma placa-mãe da AMD, da Intel, da Toshiba, não sei de onde, né? Mitsubishi, compra da China, principalmente, né? Placa-mãe da China, o processador é Intel, a memória sei lá, da Itália, né? A placa de vídeo é alemã, certo? Aí faz aquela mistura, monta tudo, encaixa e pronto. Made in Brasil, né? Mas é só uma parte de montagem. Como a gente não tem fábricas de microchip aqui
de última geração, então a gente fica sem, a indústria brasileira fica sem conseguir preço, né? Se tivesse fábricas grandes e tal, aí que poderiam atender a demanda aqui do Brasil, poderia conseguir preços sem pagar importação, né? Não está pagando em dólar, está pagando em reais, aquela coisa, né? Então, poderia ter uma competitividade maior, né? E não é o caso. Bem, mas eu estava falando tudo isso, mas para dizer o seguinte, que os registradores, no final, eles, e assim como qualquer outro elemento que o projetista resolver colocar dentro do processador, ele vai resultar em preço, certo? Vai encarecer o projeto. Então, se você imagina lá, o que é que eu tenho dentro do meu processador? Eu tenho uma unidade de controle. A unidade de controle é toda a parte, né, lógica para gerenciar o processador. Você dificilmente vai conseguir encolher essa unidade de controle, né? Porque toda a lógica está lá dentro. Mas, claro, você faz o máximo possível, gerou a sua unidade de controle. Depois tem as suas unidades, eu digo no plural, porque os processadores têm várias, as unidades lógicas aritméticas, várias unidades de execução, tem várias. Se você tira uma daquelas ali, você perde de performance, né? Tem unidades a menos. E aí você coloca tudo ali. E aí você já ocupou uma área boa, né, do chip. E aí, qual o problema? Poxa, eu preciso de memória, então eu preciso de registradores. Então, os registradores, eles são contados a dedo, certo? Para serem colocados estrategicamente, para não ocupar espaço e você encarecer seu projeto. Então, coloque-se os registradores. Aí, uma segunda decisão é em memória cache. E aí, o interessante é que em memória cache, a maioria dos consumidores não olham, né? Então, aquela mudança ali que eu falei de séries, Intel tem uma série, tem outra série, vários modelos dentro da mesma geração, muito se mexe em registradores. Ou, desculpa, em registradores não mexe não, mas mexe muito em memória cache. Então, coloca cache maior, menor, e aí o cliente, né, padrão, né, o geral, não presta atenção nisso, não olha. Não faz benchmark, também não vai atrás da especificação para saber quanto de memória cache é L1, L2, L3. Então, no máximo, ele olha L3. Ele olhou a cache L3, mas L1, L2 ele não olha. E aí você tem preços diferentes. Por quê? Porque essa memória cache, ela é embutida dentro do chip do processador para ganhar desempenho. E aí o processador fica grande. E fica grande e encarece para a Intel a produção por unidade, e a Intel transforma isso em preço para o consumidor, certo? Então, os registradores, a quantidade e o tamanho deles é uma decisão assim, extremamente importante. Então, esses registradores, eles podem ser de uso do programador, são registradores que são disponíveis, que você consegue em assembly, você consegue escrever código para ir lá naquele registrador, escrever, ler e melhorar o seu código. Tá? Dificilmente você vai precisar mexer com esses registradores, em raras exceções, mas o seu compilador faz isso. Então, o compilador, quando pega o seu código lá, em qualquer linguagem que seja, na hora que ele vai colocar para ser compilado e transformado em linguagem assembly, o que ele vai fazer é isso, ele vai pegar uma variável sua e vai tentar encaixar em um registrador, vai pegar outra variável e encaixa em outro registrador, e vai usar esses registradores da melhor forma possível para acelerar a sua execução, certo? Então, e aí uma coisa interessante, os registradores, na hora do projeto ser feito, ele tem que ser grande bastante para guardar endereços, e também tem que ser grande bastante para guardar dados. Entretanto, se passar do ponto, se ele for grande demais, você pode ocupar muito espaço da CPU e talvez sem utilidade, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E geralmente, quando você tem na sua linguagem de programação, que é outra coisa interessante, né? Quando você tem na sua linguagem de programação tipos de dados muito grandes, né? Você tem um long int, você tem um double, aí você tem números muito grandes, muitas vezes não tem registradores daquele tamanho para armazenar os seus dados na CPU,
Aí o que o compilador faz é ele aloca 2 ou mais registradores, aí coloca uma parte do seu dado em um registrador, uma parte em outro registrador. Aí na hora de fazer a aritmética, ele faz a aritmética em pedaços e depois ele junta para gerar o resultado, certo? Então é uma operação que se torna bem mais lenta do que uma operação com números menores. Né? Eu costumo dar um exemplo assim interessante, que e aí vem naquela nossa discussão de sempre, né? A gente está falando aqui de processadores e tal, mas qual a repercussão disso em software, né? Então, se eu passasse aqui um exercício para vocês, né? Olha, vou fazer um programa aqui que fosse um módulo, uma parte do cigarro, pega o cigarro como exemplo, né? Que fizesse o seguinte, que pegasse lá os alunos e gerasse as notas deles, né, para fazer cálculo do histórico, e no histórico fizesse o cálculo de CRE, quantidade de faltas e tal. Né? Aí, quando você fosse modelar esse sistema, se eu pedisse isso para vocês, e dissesse, olha, um atributo que a gente vai precisar é a nota do aluno e a quantidade de faltas na disciplina. Eu aposto que a grande maioria, não posso falar todos, a grande maioria, ia declarar um float, né, por exemplo, para ser a nota do aluno, ia declarar um int para ser a quantidade de faltas que o aluno tem. Certo? Se você for pegar Aí tem duas coisas interessantes. Se você for pegar o int tem 32 bits, certo? 32 bits, alguém sabe quantas possibilidades de valores você consegue combinar, fazer com 32 bits? Qual a precisão disso? Alguém sabe dizer? No chat eu não consigo ver, não. Peraí. Deixa eu abrir aqui. 32 bits geram quantos dados? 12 elevado a 32. Isso. E 12 elevado a 32 é quanto? Sabe dizer? De cabeça? É fácil, né? Por que é fácil? Porque, 2 elevado a 10. Aqui, 2 elevado a 10 é 1K, por isso que é fácil. 2 elevado a 20 é 1 mega. 2 elevado a 30 é 1 giga. Certo? É 1 giga. E aí, 2 elevado a 32 vão ser o quê? 2 elevado a 31 são 2 gigas, 2 elevado a 32 são 4 gigas. Tá? Então, 2 elevado a 32 são 4 gigas. Isso quer dizer 4 aproximadamente, né? Aproximadamente não, exatamente. 4 bilhões, certo? 4 bilhões, é aproximado mesmo, né? Porque aproximadamente 4 bilhões de valores. E aí, nenhum aluno vai ter 4 bilhões de faltas, concorda? Uma disciplina. Mas o que é que acontece? Quando você faz lá o int faltas, você alocou um registrador de 32 bits, porque mesmo que você não utilize, ele está lá, né? Na sua memória principal, ele vai estar com 32 bits, com um monte de zero, né? Você vai estar um monte de zero à esquerda. Aí quando traz para a memória cache 32 bits, um monte de zero à esquerda, quando vai para um registrador, tem que colocar no registrador de 32 bits. Certo? Porque você disse que é isso, tá? Então, esse é um exemplo da repercussão de declarar uma variável, né? Então, declarar a variável de forma arbitrária é extremamente complicado, certo? Então, uma coisa que as pessoas não olham muito é tamanho. Mas isso não é culpa de vocês. Né? Poxa, eu sou um mau programador. Não é. É porque vocês foram treinados para isso, né? No início da computação, na época do Mirk, lá do Orkut,
os computadores tinham capacidade de processamento muito limitadas. Então, o que acontecia? O programador, ele era obrigado a contar bits mesmo, sabe? Então, a memória era muito pequena, então quando ele fazia um programa, e aí se ele fizesse de forma relaxada, arbitrária, ele fazia o programa dele, quando ele jogava, mandava executar, o sistema, o MS-DOS fazia isso, os primeiros sistemas operacionais da Microsoft, você rodava e ele dizia, não tem memória suficiente para rodar o seu programa. E fim, e acabou e fechou. Mas, poxa, eu tive um trabalho danado para escrever e tal, e depurei, compilei, não há memória. E aí você não roda. Você não tem, não é aquela coisa, vai rodar mais lento, tal, não roda. Depois, com o avanço dos processadores, memória virtual e tamanho de memória cache, memória principal e tal, isso deixou de ser um problema para a grande maioria, né, das pessoas. Mas o que é que vocês têm que ter em mente? Isso é um conhecimento que vocês têm que levar com vocês, porque tem duas possibilidades e eu vejo hoje que são as possibilidades onde o mercado de trabalho está tendendo, né, a puxar vocês, e vocês não ter como fugir, vão acabar caindo em um ou no outro, certo? Que é ou cair no ramo, no mundo dos dispositivos móveis, que aí você tem um smartphone, você tem smartwatch, que aí você tem, a gente está passando por uma transformação, né, de veículos tradicionais para veículos autônomos, para tudo ser controlado por computadores, casas conectadas e tal. Aí vem a grande pergunta, quem vai programar tudo isso? Né? Quem vai programar esses automóveis? Quem vai programar esses eletrodomésticos em smart house? Aí fala smart city. Quem vai programar tudo isso? Certo? Na hora que você cai e diz, olha, tá aqui, faça uma solução que vai controlar a qualidade do ar dentro de prédios públicos, agora vai estar na moda, né? Controlar nível bacteriano e antivírus e ar-condicionado de forma automática e tal. Como é que você vai... Vamos implementar isso, bora. Aí, certo, então você tem uma ideia, coloca um sensor e tal, mas na hora de executar, mas isso vai rodar num processadorzinho de 8 bits que está lá no ar-condicionado. Aí você sabe programar isso, você vai, né? Na hora que jogar para você, aí você vai ter que contar os bits do jeito que a gente fazia antigamente, né? Vai contar os bits lá para ver se o seu programa cabe na memória, e se não couber, não roda. Né? Não vai ter o Windows lá que vai dizer, não, deixa comigo que eu resolvo, né? O Linux que diga, não, pode jogar para mim que eu abro espaço no HD e jogo as coisas lá e eu gerencio para você, fique tranquilo. Não vai ter isso. Né? Então, esse conhecimento é importante por causa disso. O outro lado, que é outro que o mercado está, eu costumo dizer, o mercado está puxando ou para dispositivos muito pequenos ou para soluções muito grandes. Né? E aí, quando eu falo soluções muito grandes, são aplicativos, soluções que você vai rodar no seu computador, aí você, na linguagem que você mais usa, você faz o seu código, você não vai olhar para essa questão de variáveis e memória cache, processador, não estou nem aí, porque quando você roda no seu computador e faz o seu teste na sua casa, o programa funciona beleza. Vamos fazer o quê? Um sistema web, recebe uma requisição de um cliente, vai no banco de dados, consulta, aí faz uns cálculos lá, pode até ser a história do cigarro, né? Você pode até usar o cigarro como exemplo de novo. O meu sistema está pronto, aí o aluno entra, aí chega e diz, eu quero ver o meu histórico, aí eu vou lá, puxo todas as disciplinas que ele pagou, saio somando as notas, aí eu multiplico pelo peso dos créditos, aí eu jogo aqui na fórmula, calculo o CRE e devolvo o histórico, gera um PDF e devolvo bem bonitinho para ele. Você faz isso, funciona perfeitamente. Você joga no seu computador, na verdade você joga isso no servidor, lá no STI, funciona perfeitamente. Você pede para os seus amigos acessarem, funciona perfeitamente. Aí eu digo a vocês, quando é período de matrícula, funciona perfeitamente, né? Quando não funciona. Mas por quê? Porque aí você vai para uma outra categoria de problemas, que são esses problemas grandes, funciona. Mas o que acontece se, eu não estou atualizado, mas
quantos alunos a gente tem na UFPB. Aí quando chega na semana de matrícula e que o primeiro aluno, que você tem que chegar cedo para você pegar, garantir a sua vaga em algumas disciplinas que são concorridas, aí todo mundo chega ao mesmo tempo, e talvez nem para acessar a função de histórico, mas, né, outras, mas até o sistema ele vai ter que internamente, né, pegar o seu histórico, calcular o seu CRE, calcular se você tem pré-requisito, essas coisas. Então, os alunos chegam todos ao mesmo tempo. Então, chega lá 60 mil alunos, né? Aí, sabe, se você for trabalhar em uma empresa que trabalha com serviços web e tal, isso se torna corriqueiro. Ah, você joga, funcionou, mas eu testei com todos os meus amigos, testaram, quantos amigos você tem? Né? Aí, vai funcionar com 60 mil alunos? Aí você, eita, 60 mil, sim, na mesma semana, né? Em poucos dias, 60 mil requisições. Rapaz, 100 anos, né? E aí você vai pagar para ver, e aí o seu nome está em risco, né? Então, ainda bem que o pessoal do STI não pode ser demitido, né? Mas aí eu vou até fazer um adendo. O pessoal, não é uma culpa do pessoal que está trabalhando lá, né? Mas é uma culpa de decisões arquiteturais que já vem passando de ano em ano, que o sistema nasce com problema, e aí, quando ele começa com problema, aí você vai evoluindo, e para você reverter tudo isso e melhorar, é muito difícil, né? É muito complicado. Então, é um exemplo de sistemas grandes e pesados, tal, que precisam que o programador tenha um olhar também para a arquitetura do seu computador e um olhar para o que está acontecendo dentro do processo de execução, certo? E não apenas para o seu código. Você olha o seu código, ele está correto, e está. O seu código está todo, o algoritmo está todo correto, mas ele não roda, certo? Então, esse é um problema que a gente vai discutir aqui ao longo dessa disciplina. Bem, o geral, vocês já sabem, né? Quando a gente fala de um acesso à memória, seja memória cache, seja memória cache tem uns detalhes diferenciados. Quando a gente fala de acesso à memória, o que a gente tem? A gente precisa passar para a memória um endereço, de qual é a informação o dado que você quer. A unidade de controle precisa mandar um sinal para a memória para dizer que operação é essa, se é operação de leitura ou de escrita. E se for de leitura, aí a memória vai pegar aquele endereço que recebeu, né, que lá na CPU ela vem de um registrador específico para isso, endereço, vai pegar aquele endereço, vai pegar o dado e vai devolver para a CPU, que a CPU vai colocar em um registrador. Né? Se for uma escrita, a memória vai puxar o dado desse barramento e esse dado veio de um registrador de dados. Certo? Então, é o princípio básico aí de um acesso à memória. Memória cache a gente vai discutir depois. Bem, a título de exemplo, você pegar um Pentium 4, e aí eu já comentei com vocês, né, que esses nossos processadores que a gente usa, da Intel, esses núcleos, eles são evoluções são vários Pentium 4 melhorados, mas o que a gente tem? Ó, a quantidade de registradores é muito contada, né? Então, registradores de números inteiros. Nós temos 8 registradores de uso geral, que o programador pode meter a mão e escrever e tal. Tem 6 registradores que eles chamam de segmento, que são registradores que ajudam o gerenciamento da memória, tá? A gente vai estudar isso mais à frente. Um registrador aqui com flags, que é só com 32 bits de variáveis booleanas para status e controle do funcionamento lá da execução das instruções. E um apontador de instrução, né, que é aquele PC, que é aquele registrador que conta e diz qual é o endereço da próxima instrução que vai ser executada. Então, basicamente isso. E aí, ponto flutuante, a gente tem outros, aqui, ó, no máximo de 80 bits. Tá? Um ponto flutuante numérico, aí
registrador de controle, de status, certo? Então, registradores de uso interno do processador. No final, o que a gente tem? A gente tem um ciclo que é chamado um ciclo de instrução, tá? Então, o que acontece? As instruções, na hora que o computador ele é iniciado, o que é que o processador faz? Ele vai passar por uma fase de carregamento, certo? Onde ele vai, essa fase de carregamento em inglês chama-se fetch, significa que ele vai, durante essa etapa, ele vai na memória buscar qual instrução vai ser executada, certo? E aqui, uma segunda fase, ele executa a instrução, propriamente dita. Depois que ele executa a instrução, o que é que ele faz? Ele volta e vai carregar a próxima instrução. Carrega a próxima instrução e executa, certo? Isso aqui é um princípio básico, e aí, ou seja, o ciclo de instrução, ele é separado em dois ciclos. Primeiro, o ciclo de carregamento, ou fetch, e o ciclo de execução. E ele fica nesse loop aqui quase que infinito, né? Quando é que ele para só, o fim aqui é quando você desligar a máquina. Desligou, e aí ele para, certo? Mesmo se o seu computador estiver aparentemente sem fazer nada, ele está nesse ciclo de instruções aqui, possivelmente, se ele está parado aparentemente sem fazer nada, esse ciclo de instruções aqui é referente a processos do sistema operacional, que está lá monitorando o que está acontecendo, certo? Que está acompanhando e executando algumas atividades, né, no background. Isso é um esquema simplificado do básico de um processador, mas esse ciclo, tanto de carregamento como de execução, eles se tornaram muito mais complexos e que são quebrados em várias etapas, certo? Esse carrega a próxima instrução aqui tem a ver também com o que eu falei para vocês na aula passada, sobre fazer predição de desvio. Então, será que carrega a próxima instrução, mas qual é a próxima instrução? Tem um if aqui. A próxima instrução é a que está no if ou é a que está no else? Tá? E será que, já que a memória é tão lenta, já que eu vou acessar a memória para buscar uma instrução, por que eu não busco logo um grupo, né? Um bloco inteiro? Então, aqui, essa fase de carregar a próxima instrução seria melhor dito, é uma fase de carregar próximas instruções, porque ele faz em paralelo e ele carrega várias, certo? Para gerar um bloco grande de execução, para não precisar ir buscar na memória principal quando for na hora de executar, certo? Bem, aí aqui está descrevendo o que é que cada ciclo desse faz, né? Então, o princípio básico do ciclo de carregamento a gente tem um registrador que é o contador de programa, o PC, que ele guarda o endereço da próxima instrução que vai ser executada, e aí ele usa esse endereço para buscar a próxima instrução, e ele incrementa isso, né, para que na próxima rodada ele busque a instrução seguinte. Como eu falei para vocês, os processadores de um bom tempo para cá trabalham com blocos, então esse PC está muito mais relacionado a blocos, então ele pega um bloco, carrega na memória e aí atualiza esse PC para que ele busque as instruções do próximo bloco, certo? E aí vai. As instruções que são trazidas do processador, eles jogam no registrador de instruções, sendo que esses blocos, como os processadores eles buscam agora blocos de instruções, ao invés de usar um registrador, ele usa uma memória cache. Uma memória cache de instruções. E aí, as instruções que ele vai trazendo, funciona mais ou menos assim, ele vai e joga na cache L3. E à medida que a cache L2 vai sendo utilizada, ele vai copiando da cache L3, ele, na verdade, funciona no sentido inverso. Ele vai buscando as instruções, vai colocando na cache L3. E o processador vai consumindo.
Então, o processador vai pegando as instruções que estão na cache L1 e vai executando. Quando a cache L1, quando a instrução que ele pede, o bloco que ela faz parte não está na cache L1, ele vai buscar na L2. Na hora que ele busca na L2, ele traz e faz uma cópia na L1. E aí vai executando, e vai fazendo isso. Se acontecer de o bloco que ele precisa não está na cache L1, ele vai também não estar na cache L2, aí ele pega aquele bloco da cache L3, traz, guarda uma cópia na cache L2 e guarda uma cópia menor na cache L1, certo? E aí fica usando a cache L1. Então fica nesse ciclo, tá? E à medida que isso está acontecendo, em paralelo, a unidade de fetch já está buscando novos blocos e está jogando na cache L3, certo? Essa é a ideia. E na hora que chega no ciclo de execução, o ciclo de execução é bem mais complexo, porque existem diferentes tipos de operações, e cada operação dessa entra no subciclo. Tá? Então, o ciclo de execução, a instrução ela chega, a unidade de controle vai decodificar e vai classificar. Se é uma instrução que necessita uma interação entre processador e memória, que significa vai precisar de copiar dados, seja para ler os dados, seja para salvar resultados, né? Aí ela recebe uma classificação diferente. Se é uma instrução que vai necessitar de comunicação do processador com os dispositivos de entrada e saída, ela já vai para uma outra categoria. Se for só processamento de dados, não envolver memória, aí ela já vai para outra categoria. Tem instruções também que são só de controle. Então, por exemplo, um salto para endereço tal. Isso não vai envolver memória, não vai envolver, sabe, simplesmente jogar o programa para outro endereço, né? Então, é uma outra categoria de instruções, e dependendo do processador, que o caso os nossos da Intel entram nessa categoria, existem instruções que são combinações dessas outras. Então, tem instrução que ele precisa buscar um dado da memória e fazer um processamento nos dados. Buscar um dado que está no dispositivo de entrada e saída e fazer um processamento em cima dele. Certo? Então, existem instruções que combinam esses tipos. Mas aí a unidade de controle separa em categorias e aí cada um vai para uma sequência diferente. Então, se a gente quiser detalhar um pouco mais, a gente pode gerar um fluxo como esse, né? Então, primeiro, ele carrega uma instrução da memória, tá? Né, a unidade de fetch vai fazer isso. Então, de novo, esse carrega a instrução que pode ser bem mais complexo do que simplesmente buscar uma instrução, certo? Então, ele tem que decidir qual instrução vai buscar, tal, certo? Então, ele vai buscar um bloco, mas ele vai pegar depois disso, vai pegar uma instrução para decodificar, uma de cada vez, né? Ele decodifica, aí se essa instrução tiver endereços, os operandos, né, que vão ser necessários para a execução dessa instrução, se eles tiverem endereços, ele tem que calcular esse endereço. Por que calcular? Porque todos os endereços no processador, eles são relativos, tá? e virtuais. Existe o endereço base, aí existe o endereço do segmento que ele faz parte. Por que ele faz isso? Porque existe um endereço lá que é fixo daquele dado, mas aquele dado que está na memória, ele pode ser movido. Então, tem um dado que está numa área da memória, mas se aquele processo está ocioso, o sistema operacional tira ele da memória e bota na memória virtual, que é no HD, né? Joga para o HD. Aí o outro processo vem para aquele endereço de memória, certo? E aí o processo que estava lá no HD, ele é requisitado, aí o sistema operacional vai no HD, pega aquele processo e coloca em outro lugar da memória. Então, se você tem um apontador para um endereço e aquele bloco saiu, foi para o HD e depois voltou para outro endereço, o seu apontador fica quebrado. Tá? Então, o que é que ele faz? Ele diz, não, o meu endereço não é mais o endereço físico na memória, vai ser um endereço virtual. Que aí ele tem que pegar esse endereço
checar, ir para uma tabela, aí a tabela diz em que lugar o seu bloco está na memória, e aí faz uma operação aritmética com aquilo, com isso, para poder chegar no endereço físico, certo? Então ele faz isso, e aí ele, o que é o carrega operando? Faz isso e dispara para uma unidade de memória, que também é chamada, é um FET, mas é FET de dados, e essa unidade de memória vai buscar na memória, naquele endereço, o dado que foi solicitado. Se a instrução tiver múltiplos operandos, ele vai ficar aqui fazendo. Você, é uma operação com 3 dados, ele vai fazer isso 3 vezes. Pega o primeiro dado, pega o segundo, depois pega o terceiro. E aí, com todos os dados trazidos para dentro da CPU, aí ele consegue jogar para a ULA e fazer a operação dos dados propriamente dito. Tá? Depois disso, tem um trabalho diferente que é, vamos agora salvar o resultado. Então, se a operação faça a operação aritmética com 3 números e salve o resultado no quarto endereço, vai acontecer a mesma coisa do cálculo de endereço, o endereço é virtual, eu tenho que olhar na tabela onde esse meu bloco está na memória agora, porque ele estava em um local, talvez não esteja mais. Então ele olha nessa tabela, transforma o endereço que é virtual no endereço físico, aí ele pega aqui e ele salva o resultado. Existem operações que salvam resultados em mais de um endereço, gera mais de um resultado. E aí ele tem que ficar fazendo isso para cada dado, certo? Então, daí você percebe, a gente consegue perceber que esse ciclo ele não é tão simples e eu posso ter instruções que percorrem esse ciclo muito rápido, enquanto que outras instruções podem ser muito demoradas. Se tiver uma instrução que simplesmente diga o seguinte, pule para o endereço tal, faça um salto, né, na execução. Ele carrega a instrução, decodifica, sabe, classifica como um salto. Aqui ele vai calcular para onde eu vou saltar, certo? Aí aqui não tem carregar operandos, aqui ele faz o salto, não tem resultado, não tem onde armazenar e ele já sai, certo? Por outro lado, se você tiver uma instrução aqui na fila que diga, pegue 2 números, faça operação aritmética, e esses números estão na memória principal, faça operação aritmética, depois pega o resultado e salve na memória principal, aí ele vai fazer todo esse ciclo, certo? Demorado. Uma observação importante também é que tanto o carregamento de instruções evoluiu, como eu falei antes, migrou, né, para uma metodologia onde ele carrega por blocos de instruções e não só uma instrução de cada vez, porque seria pouquíssimo otimizado, mas a parte de fetch de dados, o carregamento de dados, também trabalha assim. Então, na hora que uma instrução, isso é uma coisa, mas vamos lá, na hora que uma instrução solicita um dado, ele vai na memória principal e ele não traz um dado. Ele aproveita e traz um bloco inteiro de dados. Tá? Por que isso? Porque se a gente for observar como funciona e como a gente escreve, né, os nossos programas, tem algumas coisas que são bem interessantes. É bom observar. Primeiro os programas eles são principalmente sequenciais. Então, você tem uma instrução, a próxima instrução é a seguinte, depois tem a seguinte, a não ser que tenha alguma instrução que mude essa sequência. Mas eles são sequenciais. Então, baseado nisso, o que é que o processador faz? Quando uma instrução é solicitada, ele vai na memória e aproveita e traz as vizinhas, traz o bloco, certo? Porque ele acha que a probabilidade, acha não, né? É conhecido que a probabilidade das instruções vizinhas serem chamadas é muito grande. Então ele vai nas vizinhas e já traz. A mesma coisa acontece com os dados. Se a gente for observar um código, os nossos códigos, né? A gente declara as variáveis e geralmente as variáveis que a gente declara, nós utilizamos elas uma após a outra, né? Então elas acabam que, se elas forem para a memória na ordem que elas foram declaradas, então você vai lá e declarou uma variável i, uma variável j e uma variável k. Pode olhar, logo em seguida, no seu código, você vai estar usando i, j e k. Raramente você declara uma variável
e aí você não usa. E lá na frente você, né, você vai e usa aquela variável. Não é muito comum isso, tá? E a outra característica é que nossos programas usam muito arrays e matrizes. E aí isso é mais comum ainda. Você declara um array, e aí quando você acessa o elemento 0, com certeza o esperado é que em seguida você vai acessar o elemento 1, em seguida o 2, depois o 3, o 4. Então, quando a unidade de fetch de dados vai para a memória para buscar o elemento 0 do array, ele aproveita e traz o bloco todo. Certo? Então, ele traz uma boa parte desse array para a memória principal, porque a memória principal é muito lenta. Certo? Então, ele traz isso e já joga na cache L3 lá. Certo? Aí, o elemento 0, né? Que aí é uma coisa, a memória cache L3 ela é grande. Tá? A gente viu até naquela tabela da Intel. Grande que eu digo é 6 megas, né? Cabe bastante dados. Então, ele traz uma boa parte desse array e coloca na cache L3. Quando vai jogar para a cache L2, a cache L2 já é pequenininha. Então, ele não coloca o array, né, completo, ele coloca um pedacinho desse array. Quando é para a cache L1, cabe menos ainda. Ele coloca os 3 primeiros elementos do array. Né? Aí o que acontece? O seu código está rodando rápido, acessa o primeiro elemento do array, está na cache L1, o segundo cache L1, terceiro cache L1, o quarto já fica mais lento. Dá uma travada. Aí ele vai para a cache L2. Aí ele já traz uns 3 próximos. Certo? E aí vai fazendo. Quando chegar uma parte do array, nem na cache L2 ele vai estar. Certo? Aí o que ele faz? Traz da cache L3 e aí ele continua o processo. Certo? Então, isso, essa unidade de buscar os dados na memória é algo que se tornou muito crítico nos processadores. Tá? Bem, outra coisa que a gente tem que ter, baseado nisso, a gente já tem, né? Com certeza vocês já têm, é a noção de que nós temos diferentes tipos de processamento, né? Mas o que é que a gente, como é que a coisa funciona, né? Se a gente tiver um só processador rodando um processo, o que a gente vai ter, um só processador dentro do computador, o que a gente vai ter? A gente vai ter um contador de programa, que é um PC, a memória aqui vai ter 4 processos, A, B, C e D. Então, o que ele vai fazer? O computador, ele vai rodar um pedaço de um processo A, depois ele roda um pouquinho do processo B, depois ele roda um pouquinho do processo C, né? Depois ele roda um pouquinho do processo D. E aí funciona como esse gráfico aqui da direita, né? No tempo, o que a gente tem roda um pouquinho de A, um pouquinho de B, um pouquinho de C, um pouquinho de D. Aí depois mais um pouquinho de A, mais um pouco de B, um pouco de C e um pouco de D. Isso é o que acontece dentro de um núcleo do seu processador, do nosso processador. Se tivermos vários processadores ou vários núcleos, aí nós teremos vários contadores de programa, ou seja, várias unidades de execução, vários ciclos de execução daquilo. Então, aqui, ó, se você tiver 4 núcleos, você vai ter 4 ciclos desse funcionando. Né? Cada ciclo desse, na hora de carregar a instrução, ele carrega um bloco, na hora de carregar um dado, ele carrega um bloco, mas você tem 4 ciclos desse separados se você tiver 4 núcleos. Se você tiver, nesse caso, 4 núcleos, aí você vai ter o que a gente chama de um paralelismo de fato. Quando você tem só um núcleo, o que você tem é um pseudo-paralelismo. Né? Então, é um paralelismo que é emulado, né? Para dar ao usuário uma sensação de que os processos estão avançando simultaneamente. Certo? Bem, um outro mecanismo que os processadores oferecem, que é bem importante também, são as chamadas interrupções. Tá? O que é uma interrupção? E por que a gente precisa falar nela? Né? Porque isso reflete também diretamente na questão do nosso software, como é que a gente, né, utiliza nosso computador. O que é a interrupção? Do que se trata? É um mecanismo pelo qual, principalmente dispositivos de entrada e saída, mas pode ser software também, código,
ele pode interromper o ciclo, aquele ciclo de processamento. Vamos voltar aqui. Esse ciclo aqui, ó, se a gente for olhar, ele é infinito, certo? Então ele fica infinito, ó, pá. Quando termina aqui, que armazena o resultado, ele volta, aí calcula o endereço da próxima instrução e vai carregar a próxima instrução. E vai ficar no loop infinito. Se o seu computador fosse só isso aqui, só essa figura, o que aconteceria se você fizesse um código que dentro do seu código você de propósito colocasse um loop infinito, né? O que ia acontecer? Ele ia entrar no seu código e ele não sairia nunca daqui. Não sai daqui. Por quê? Porque ele não pode ser interrompido. O ciclo não pode ser interrompido. Se o ciclo não puder ser interrompido e tiver um código que entrar em loop infinito, ele vai ficar infinito naquele código. Certo? Para isso existe interrupção. Então a interrupção serve para quê? Para dizer o seguinte, olha, o processador está dentro desse ciclo, mas a gente precisa interromper ele para ele atender outras demandas. Porque senão ele fica executando só um software, e se o software for muito longo, ou se o software entra no loop infinito, a CPU só vai atender aquele software. E não é justo. Né? Também não é otimizado. Né? Chega um dado, por exemplo, lá da placa de rede, e o processador precisa fazer alguma coisa, ele não vai conseguir fazer porque tem um programa no loop infinito, imagine. Né? Então isso seria muito, muito ruim. Então, o que acontece? Pode ser através de uma falha de hardware, que aí o processador precisa parar, certo? Pode ser um evento de entrada e saída, e podem ser programas também, certo? Então, se o programa entrar em condição especial, do tipo overflow, divisão por zero, operações ilegais, aí ele precisa ser interrompido. E tem um outro tipo de interrupção, que nem está aqui no slide, que é uma interrupção para troca de processos. Né? Mas primeiro, antes de explicar cada tipo, vamos entender o que é. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu voltar para cá. Explicar como é que a interrupção funciona, né? Qual é a ideia? A ideia é a gente adicionar no nosso ciclo uma etapa a mais, que é, quando ele terminar de executar uma instrução, ele vai em um registrador e só, não é nem um registrador, vamos falar assim, ele vai numa outra unidade e checa naquela unidade se tem alguma interrupção. Por que é uma unidade? Porque essa unidade ela tem uma memóriazinha, e se tiverem várias interrupções, ela põe as interrupções na fila, certo? Em fila para serem atendidas. Então, basicamente é o seguinte, o processador é uma entidade que está lá e é muito ocupada, e ela, de tempo em tempo, ela dá uma olhadinha para dizer, olha, eu estou aqui muito ocupada. Ela dá uma olhadinha para o lado e diz, tem outra coisa aí para eu fazer, alguma pendência? Ela pergunta essa outra unidade, se a outra unidade disser não, ele volta, então eu vou voltar aqui e vou continuar focado no meu programa. Tá? Se ela olha para essa outra unidade, ela consulta a unidade de interrupção, e a unidade de interrupção diz, sim, tem uma outra tarefa para você aqui. Então, deixa eu atender logo. Aí ele para o programa que está em execução, atende aquela interrupção e volta para executar. Certo? Então, por exemplo, se tiver se for necessário transmitir um dado do HD para o pendrive, porque o usuário pediu uma cópia. Ele está rodando um programa lá, aí quando ele olha, tem a interrupção, e aí ele checa aquilo, vê a interrupção, manda um comando para o HD, para que o HD faça a cópia do endereço de origem para o endereço de destino do pendrive, mandou. Aí ele volta a fazer o que ele estava fazendo, certo? E aí com isso você consegue que o processador também seja muito rápido, porque ele não fica o tempo todo checando, por exemplo. Aí uma coisa interessante, né? Que isso permite. Se quando o HD está fazendo essa cópia, a CPU registra que o HD está ocupado, e que o barramento está ocupado, né? E que o pendrive está ocupado. Então, ele precisa saber o momento que isso acaba. Aí, o que acontece? Uma possibilidade seria a CPU, de tempo em tempo, parar a execução e perguntar ao HD, terminou a cópia? O HD, não. Aí ele continuaria, volta lá, terminou a cópia? Não. Certo? Ao invés disso, o que acontece? Quando o HD fica copiando e a CPU fica processando. Quando o HD conclui, aí o HD manda uma nova interrupção. Aí
a CPU para e olha, tem interrupção para mim? A unidade de interrupções diz, tem. Qual é o código? O código é tal. O que é que significa? Que é o HD e que o HD está avisando que terminou a última operação. Aí, beleza, então a CPU vai lá e marca que a HD está livre, o barramento está livre e o pendrive está livre. Muda isso e volta a executar seus programas. Certo? Então, isso ajuda muito a CPU, porque a CPU não fica o tempo todo observando os dispositivos. Tá? Os dispositivos é que interrompem ela só quando necessário. Tá? Então, uma outra coisa interessante é que esse mecanismo de interrupções é utilizado pelo sistema operacional, tá? Para conseguir justamente passar aquela ideia do pseudo-paralelismo, para fazer troca de tarefas. Como é que funciona? O processador, ele tem um timer, que é um reloginho mesmo, um relógiozinho. O que é que esse relógio faz? Ele é programável, você pode colocar lá de quanto em quanto tempo esse timer vai disparar, certo? E aí, geralmente, o pessoal coloca 100 milissegundos, por aí. Então, se você coloca 100 milissegundos, significa que a cada 100 milissegundos, esse timer vai mandar uma interrupção, com um código específico, para aquela unidade de interrupção. Então, o que acontece? Esse código é o código de troca de processos. Então, o que acontece? A CPU, ela está rodando um processo, então pega aqui uma imagem, vamos pegar uma primeira aqui em cima. Ele está rodando um processo, quando chega aqui, o timer disparou, certo? Na hora que o timer dispara, aí o que ele faz? Chega e diz, olha, tem interrupção? Tem. Qual é o código? O código é troca de processo. O que é que a CPU faz? Ela para o programa que está executando, salva no local específico da memória onde ele parou com aquele processo. Aí, esse código de troca de processo tem uma rotina a ser executada. Aí ele pega essa rotina e executa. O que é que essa rotina diz? Essa rotina diz, rode esse processo do SO, que é um processo que faz troca de processo. O processador não tem inteligência, né? Não tem lógica nenhuma para resolver essas coisas. O que é que ele faz? Ele pega um software uma rotina do sistema operacional, aí cada sistema operacional implementa a sua, pega uma rotina de troca de processos e bota para executar. Aí essa rotina faz o quê? Tem uma fila, tem algoritmos de prioridade, certo? Olha quais são os processos que estão demandando mais, demandando menos, escolhe um outro processo, vai buscar na memória, coloca para executar e sai de cena. Conclui. Aí a CPU entra em cena e executa aquele processo que está lá na memória. Né? Porque esse processo de troca de processo do SO, ele deixa um novo processo em ponto de bala na CPU. E aí quando ele dá o exit, né, tchau, aí a CPU quando entra, já está tudo pronto lá, né, o PC apontando para a próxima instrução e tal, já do novo processo. Tá? E aí vai. E aí ele vai, esse tempo aqui, ó, é um tempo ocioso, ou seja, é um tempo que a CPU vai usar para fazer justamente essa troca de processos. Aí, depois de um tempo, ela pega e troca de processo de novo. Né? Ou seja, na verdade, está em ponto de bala de novo. Aí ele começa a executar um novo processo. Aí aqui, ó, troca de processo. Aí ele vai fazendo isso. Se você reconfigurar o timer para diminuir esse tempo de 100 milissegundos para 50 milissegundos, aí você vai ter uma coisa assim. Não, como o caso B aqui. Você vai ter um caso que executa pouco, troca de processo. Executa pouco, troca de processo. Executa pouco, troca de processo. Certo? Esse efeito aqui, também, ele pode ser causado, da mesma forma, ou por trocas de processo, pela configuração do SO, ou por requisições de entrada e saída, que é o que tá na legenda aqui. Que aí é o seguinte, você pode ter dois tipos de programa, e aí vem aquela nossa discussão de sempre sobre como programar, né? Boas práticas de programação. Se você pode ter um exemplo A aqui, que é o seguinte, você roda, você não tem como fugir, eu programando, você programando,
Não tem como fugir dessa troca de processos que o sistema operacional vai impor, certo? Então, não adianta você querer mexer no seu código, tá? Você não vai conseguir mexer nisso por código, existem outras formas de mexer, tá? Mas é o que acontece, você entrou lá, vai rodar e o SEO vai interromper você, beleza. Mas o que você pode mexer? Se você roda o seu programa aqui e ele não tem nenhum evento de entrada e saída, ele vai rodar até o momento do SEO obrigar a fazer troca de processo. Se, por outro lado, você gera muitos eventos de entrada e saída, isso aqui que vai acontecer. Então, que é um exemplo mais comum, faça um programa, e se quiser, façam isso em casa. Faça um programa, ou pegue um programa seu que você tem, e você, a cada operação que você julga importante, coloque um print. Print e imprima o resultado. Né? Aí você vai aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai cair no segundo grupo aqui, ó. Você roda um pouquinho no seu programa, para, imprime o resultado. Imprime o resultado, volta à execução, roda um pouquinho, imprime o resultado, espera bastante. Aí roda um pouquinho, imprime o resultado e por aí vai. E aí você vai ver que o tempo vai ser assim 10, às vezes 100 vezes pior do que se você simplesmente arrancar todos os prints fora. Certo? Por que isso? Porque o que é um print? Um print é um exemplo de evento de entrada e saída. O que é que você está dizendo para a CPU? CPU pare de executar, porque eu preciso imprimir o resultado. Tem uma variável X. Por que ele tem que parar de executar? Porque se eu diz assim, imprima a variável X, se ele mandar imprimir o valor de X e continuar a execução, quando a placa de vídeo pegar aquele valor, aquele pedido, na verdade, receber aquele pedido, que ele for na memória, você já for na memória pegar o valor de X, a CPU já mudou o valor de X. O seu código já mudou aquele valor. Aí vai imprimir um valor inconsistente e você vai ficar xingando o computador. Entendeu? O que é que ele faz? Se você tem um print X, então ele está rodando, está em ponto de bala, né? Está em velocidade máxima. Está rodando, imprima X. Aí ele, para tudo. Aí manda uma mensagem, né? Aí existe você gerou um pedido de interrupção, tá? Por software, ou seja, pare tudo, interrompa e vamos imprimir. Aí tá certo. Então, vou rodar a rotina que imprime um valor na tela. Né? Imprime string na tela. Existe uma rotina para isso. Então, ele pega essa rotina e começa a executar. Aí, essa rotina diz qual é o endereço, é o endereço de X, vai na memória, qual é o valor, pega aquilo, aí joga para a placa de vídeo, ou então ele gera um ASCII, né? Gera um texto ASCII, joga para a placa de vídeo e diz, imprima isso. Aí você vê lá a frasezinha saindo. Aí a placa de vídeo imprime e manda uma nova interrupção. Terminei. Aí terminou, aí a CPU diz, agora eu posso colocar você de volta para executar. Certo? Por isso que é muito lento isso daí. Isso não tem a ver só com imprimir na tela, mas são eventos de entrada e saída. Então, se você tiver um computador, todo mundo sabe, né? Já percebeu isso. Você está um computador e você está navegando, então, ali você tem uma placa de rede, que é um dispositivo de entrada e saída, que começa a gerar eventos e requisições, e começa também, muita coisa é processada pela própria placa, mas quando chegam dados, esses dados têm a ver com as aplicações, então vem um dado na rede, aquilo gera um evento para o Chrome tem que rodar uma rotina e atualizar a página. Então aquilo ali, ele para a sua CPU, certo? Você muitas vezes não sente porque você tem mais de um núcleo. Aí você tem um núcleo que está rodando o seu processo e tem um outro núcleo lá que está cuidando do Chrome. Mas, se você tem um problema, esse problema ele é crítico, ele é importante, aí você programa e você quer explorar a sua CPU, você programa ele de forma paralela, e aí ele vai rodar em todos os núcleos, e aí você bota o Chrome, aí com certeza o desempenho vai ser prejudicado, porque aquele núcleo que está rodando lá vai ser interrompido o tempo todo para poder atender as solicitações de entrada e saída que estão gerando execuções no Chrome, tá certo? Então, isso é um outro ponto importante. É por isso que você não vê em sistemas críticos e tal,
um operador mexendo e aí ele minimiza o controlador de voo do aeroporto, né? Minimiza o software de controle de tráfego e abre o Chrome e fica navegando. Isso não existe, né? Então, tanto é que quando claro que é um caso esdrúxulo, né? Mas em casos de sistemas críticos, o que se faz é desabilitar todos os privilégios do usuário e só aquele programa roda, né? Aquele e o sistema operacional. Aí você evita desses problemas, tá certo? Então a gente vai parar por aqui hoje. Vou encerrar aqui. E na próxima aula, na próxima aula a gente continua a partir daqui.